Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Aqui quem fala é o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Coalando no Espaço. No episódio de hoje, eu trouxe um convidado. Um baita de um convidado, na verdade. Ele já foi baterista da banda Do You Like, ele já foi baterista da banda Topas, ele tem um projeto chamado Amor Existe. Ele começou com um podcast chamado Pãodcast em 2018, junto com a Paty dos Reis, e agora ele tem um podcast chamado Diário de Bordo, junto com a mulher dele, a Jéssica Greco. Então, gente, quem eu trouxe para entrevistar no dia de hoje é o grande Leandro Neco. E aí, meu, como é que tu tá? Tudo certo? Tudo em cima? Como é que vai esses dias de quarentena por aí? E aí, Willzeira, tudo bom, meu? Então, o que é estar bem, né? Vamos do início, assim, mas eu tô levando do jeito que eu acho que dá pra se dizer que estou bem no meio da quarentena, assim, e que eu acho que é, sei lá, ter mais dias positivos que negativos e estar um pouco mais tranquilo do que nervoso a maioria do tempo, assim. Então, tipo, estou bem, né? Tô conseguindo realizar projetos e fazer coisas e seguir, porque teve um momento ali da quarentena, tipo, na metade do que a gente passou até agora, que eu me dei conta, assim, que, tipo, cara, eu vou ter que viver, né? Nesse tempo aí, não vai dar pra só sobreviver e esperar passar, porque a gente não sabe quando vai passar. Então eu decidi que eu ia continuar tocando a vida, as coisas todas iam seguir, e eu ia dar um jeito de, tipo, fazer a parada rolar, porque pra mim era o jeito que dava, tá ligado? Então, se eu não posso me alongar mais, né, eu diria que estou bem, estou levando do jeito que dá, e é isso aí que temos pela frente, tá ligado? Pô, mano, coisa boa que tu tá bem. Fico muito feliz em saber disso. Mas é isso, né, cara? A gente tem que levar a vida do jeito que dá, ainda mais essa questão de quarentena, porque não envolve só nós, né? Envolve todo mundo ao nosso redor. Então, cara, para eu começar a entrevista, eu quero que tu fale um pouco de ti para quem não te conhece. E eu quero que tu me fale também como que foi a transição de estar no meio musical e aparecer no meio de podcasts, cara. Como é que foi essa questão pra ti? Foi tudo tranquilo? Cara, então, tipo, eu comecei tocando com banda, assim como tu falou, né, na Do You Like, toquei na Topas e tal. Tipo, tem um projeto ainda chamado Amor Existe, onde eu gravo as paradas. E, tipo, eu sempre ouvi podcast, assim, desde, tipo, dali do início da adultice ali, né, dos 18 pra frente, assim, 20 e poucos anos. 18 não, porque eu era muito jovem, mas uns 20 e poucos ali, 24, assim, eu já tava ouvindo podcast, assim. E aí eu sempre gostei do formato, porque é uma parada que me possibilita não ter que fazer vídeo, né? Que vídeo é uma coisa que eu não gosto muito de fazer no geral, porque tem que arrumar a luz, porque tem que arrumar a câmera, eu tenho que me arrumar, enfim, uma série de coisas, decorar texto quando precisa, enfim, é um monte de coisa que não me dava muito chamariz, assim, muita vontade. E aí, quando eu pensei que eu poderia ter o meu próprio podcast, eu... Caralho, meu, é isso, tá ligado? É esse o bagulho que eu quero fazer. Porque pra mim, nunca me encaixei muito nessa parada de fazer YouTube, fazer vídeo e tal. Até clipe pras bandas, assim, eu meio que... Eu faço até pouco, assim, porque eu realmente não curto muito, assim, a parada do vídeo em si. E aí eu... Caralho, meu, eu tenho tudo pra fazer, por que eu não faço? E aí eu comecei a produzir podcasts e tal, e comecei com o Pãodcast, assim, né, que foi o primeiro que eu fiz com a Paty. E então, sempre foi uma coisa que eu me identifiquei muito, né? Até próprio indo um pouquinho antes, assim, ambiente de rádio, até com as bandas e com tudo, sempre foi um ambiente que eu gostei muito, né? De estar e falando no microfone e tal, é uma coisa que eu gosto, assim. Então, pra mim, acabou sendo muito natural. Tipo, tá, eu já tenho tudo, por que não fazer? E aí foi quando eu dei o start no projeto, assim. Bah, meu, pior que comigo foi a mesma coisa. Eu comecei a ouvir podcast e eu fiquei muito afim de fazer um podcast, eu tinha tudo na mão. Até o momento que eu baixei a cabeça e falei, cara, amanhã eu vou postar um podcast. E agora eu vou te perguntar uma coisa que eu sempre quis saber, cara. De onde é que veio a ideia de fazer o podcast e o Diário de Bordo?
Então, meu podcast, ele veio naquilo que eu tava falando antes ali, né? De querer ter um projeto e tudo. Sempre tive vontade de fazer o podcast, mas eu não queria fazer sozinho. Eu queria fazer com alguém, queria ter alguém conversando. E eu queria que fosse uma pessoa, tipo, uma mulher conversando comigo, né? Porque pra ter um outro lado da história, eu não queria que fosse dois caras e tal. E aí eu comecei a pesquisar, tipo, tá, quem eu tenho de amiga que poderia fazer, que seria legal, que a gente trocaria uma ideia. E eu lembro que eu comecei a pensar muito na época, assim, quem poderia fazer comigo. E que a Paty, ela não era minha amiga próxima, assim, a gente era brother, mas não era amigo muito próximo. Mas eu lembro que eu já curtia as paradas que ela fazia. E quando eu pensei em criar o podcast, eu queria que o podcast fosse uma conversa de terapia. Tipo, parada, um assunto que tu levaria pra terapia, mas tu decidiu conversar com um amigo teu. Era meio que esse, ainda é, né, o princípio do troço, assim. E aí eu lembro que na época ela tava fazendo uns conteúdos de meio que alguma coisa ligada à terapia pro canal dela do YouTube, eu não lembro exatamente o nome que ela usava. E eu lembro, caralho, é muito que eu quero fazer. E aí eu fui falar com ela. E aí quando eu chamei ela pilhou pra caralho, assim. Ela, não, vamos fazer certo, então não sei o quê. Aí a gente começou a fazer reunião pra arrumar as pautas e tudo, e aí surgiu o podcast. Foi meio que nesse clima, assim, surgiu totalmente de mim uma ideia e a gente foi. O Diário de Bordo foi um pouco diferente, né? O Diário de Bordo, tipo, a Jéssica, pra quem não conhece, assim, a Jéssica tem um podcast que se chama Imagina Juntas, e ela é criadora de conteúdo há muitos anos e tal. E a gente é casado e tal, né? E aí começou a pandemia. Na real, tava quase pra começar a pandemia, estava naquele clima de será que a gente vai ter que ficar em casa? Será que não? E aí, no meio disso, eu lembro que eu falei pra ela, e se a gente for fazer quarentena, e se a gente fazer um podcast? A gente grava todo dia de manhã aqui em casa, vai estar só eu e tu mesmo, a gente grava e lança meio que um clima de o diário de bordo da quarentena, né? A gente vai falar tudo que tá acontecendo com a gente. E aí ela topou na hora, ela falou, não, vamos fazer certo, fechou. Se rolar a quarentena, a gente vai fazer. E aí eu lembro que a gente entrou em quarentena oficial aqui em casa, pelo menos numa segunda-feira. Eu ainda trabalhava em escritório e tal, e foi o último dia que eu fui pro escritório. Voltei pra casa já sabendo que na terça-feira eu ia ficar de casa. E aí a gente começou na terça-feira. Eu acho que foi dia 17 de março, quase certeza. E aí a gente começou a gravar, e aí foi assim. E aí a gente realmente achava que o diário de bordo ia ser uma parada que ia durar 15 dias, sei lá. Mais tardar 2 meses, assim, é muito esticado. E aí estamos aí agora, já chegando no programa 200, assim. Então, e ele vai seguir, né? Como a gente tá em casa gravando, a gente grava aqui em casa tranquilos, assim, no estúdio. Então, enquanto estiver quarentena, existirá diário de bordo. Depois, já não sei. Mas eu acho que a gente já vai estar com tanto amor pelo... Já temos, né? Um grande amor pelo projeto, que pode ser que o projeto nunca mais acabe, assim. Meu, vou te falar que não são só vocês que amam esse projeto. Eu, pessoalmente, curto pra caralho o que vocês fazem. Eu conheci do nada e hoje em dia não perco um episódio. E é muito bom, cara, muito bom. E, cara, tu parou pra pensar que sábado vocês vão completar o episódio 180 do Diário de Bordo. Eu comecei a assistir vocês no episódio 130. Já faz 50 dias que eu tô ouvindo vocês todos os dias. Quando tu para e tu pensa sobre isso, pô, 180 dias dentro de casa, qual conclusão tu chega? Eu fico louco. é pesadíssimo, assim, porque, tipo, eu tava falando, né, nessa última pergunta, assim, tipo, meu, a gente realmente achava que ia ser 15 dias. Eu até falo, eu acho que no primeiro programa eu falo isso, assim, eu acho que vai durar umas 2 semanas, 3 semanas, o programa era pra ter 15 programas, tipo isso. Não 200, 180, sabe? Tipo, realmente é um pouco assustador, assim, e porque também criar conteúdo diariamente é um desafio, né? A gente faz isso todos os dias, é de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, todo dia tem. Então, é muito louco pensar que a gente tá... Inclusive que a gente está chegando nesse número de programas. Tipo assim, o Pão de Cast tem 2 anos e não tem isso, tá ligado? É muito bizarro, assim. Então, eu não sei direito o que pensar sobre isso. É só um misto de... Caralho, que pavor, com o lance de até um pouco de orgulho de conseguir estar fazendo o programa ainda até hoje, assim. Meu, orgulho vocês devem ter, né? Porque é um baita de um programa, tem um conteúdo muito maneiro e vocês acabam criando laços com pessoas que vocês nem conhecem, né? Que são os ouvintes de vocês. O foda é que hoje em dia não tem como não falar sobre pandemia, né, meu? Porque a gente tá vivendo isso, o mundo inteiro tá vivendo isso,
e não tem previsão para quando isso vai acabar. Não tem previsão quando a gente vai poder sair de casa sem máscara. Então, eu acabo muitas vezes me perdendo. E eu imagino que vocês também devam se perder em algumas coisas. O que eu vou fazer agora? Como que eu vou arrumar tal coisa? Tô sem nada pra fazer. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas se aconteceu, me conta como é que foi. Penso muito, velho. Tipo, com muita frequência eu tô parado olhando pro teto, assim, tipo, caralho, eu não tenho nada pra fazer. Eu não quero fazer nada. Tipo assim, é muito foda, tá ligado? Pelo menos, assim, é nós dois aqui. A gente se curte muito e tá sendo muito de boa em questão de sociabilidade e convivência. A gente ficar junto, porque a gente não briga nunca, a gente é muito suave, assim, a rotina é muito tranquila. E a gente tinha recém se mudado quando a gente entrou em quarentena, que também foi uma sorte, assim, o apartamento, né, a gente já falou diversas vezes no programa até que não é o apartamento dos sonhos, assim, mas o apartamento, ele tem um espaço que a gente precisa. Então, tipo, eu tenho o meu estúdio, a Jéssica tem o escritório dela, às vezes a gente passa 5, 6 horas sem se ver dentro de casa, assim, o que é muito raro pra quem mora com uma pessoa, né, então é muito suave, assim, a gente consegue cada um ter seu espaço e tal, e aí acaba sendo um grande, tipo, desafogo no meio do temporal, assim, mas é louco, o bagulho é tenso, assim. Entrando nessa questão de não ter nada pra fazer, de ter que arrumar coisas novas pra fazer durante uma pandemia, eu vi que tu começou a assistir Harry Potter. Eu quero que tu me fale, meu, o que tu achou de Harry Potter? Me fala 5 pontos positivos e 5 pontos negativos. 5 de cada é meio difícil, mas deixa eu ver, ó. Tipo assim, eu assisti tudo, né? Assisti todos os filmes e agora comecei a ler os livros e tal. E gostei bastante, fiquei até chateado de não ter visto na época da adolescência, porque realmente acho que teria mudado várias coisas em mim se eu tivesse visto na adolescência. Teria me sentido diferente em vários pontos aí, porque eu achei que o filme ele é bem relevante. Indo aí pras coisas que eu gostei, assim, ele é bem relevante com a parada do universo, tipo de... A parada dos dementadores que roubam a tristeza, deixam a pessoa triste e tal, não sei o que lá. Não, roubam, sei lá o que eles roubam lá, é aqueles troços. E eles deixam a pessoa triste, né? E tem que pensar em coisas boas pra esses dementadores não chegarem perto de ti. Tipo, é muito foda isso, tá ligado? E eu gosto muito do universo também que foi criado, os personagens, toda a história das escolas e todos é muito profundo, né? Tu vê que é uma parada muito rica em detalhe, e os personagens são muito bem construídos também, tipo, eu adorei muito, assim. E coisas que eu não gostei muito, tipo, aí eu poderia falar só dos filmes, né? Mas, tipo, eu acho que os filmes têm pouquíssima profundidade. Dá pra ver que é muito mais denso toda a história do que só aquilo ali que passa, sabe? Isso me deixou bem chateado, assim. Tá, a própria parada, tipo assim, as escolas, né? Corvinal, Lufa-Lufa, as coisas, tipo assim, vendo os filmes tu não entende nada. Tipo assim, Lufa-Lufa aparece em um filme, Corvinal mal aparece também. Tipo, é meio bizarro, assim. Isso, eu acho que os filmes, eles tinham tanta coisa pra mostrar que os caras se perderam nos roteiros, tudo, assim, porque eu sempre sou o cara que sou contra falar, o livro é muito melhor, então não sei o quê. Mas, em específico, no Harry Potter tipo assim, é discrepante, assim. Eu tenho certeza que os livros é muito diferente, sabe? Então, é meio que isso, assim, pra mim, eu acho. E agora eu vou te perguntar uma outra coisa. Sirius Black morreu? No meu coração ele jamais morrerá. Um grande homem. Cara, eu tava ouvindo esses dias os primeiros episódios do Diário de Bordo e eu vi que tu falou que tu ia tentar começar a tomar chimarrão. Isso vai acontecer? Eu quero, mas quando eu vou fazer só Deus sabe. Realmente eu não faço ideia de quando isso vai acontecer. Mas é um objetivo que eu tenho uma vontade. Porque quando eu era pequeno eu lembro de ter tomado, não gostado e tal, mas eu quero começar, quero criar o hábito, assim, porque eu tomo muita coisa amarga, eu gosto de coisa amarga, então acho que eu vou gostar de chimarrão. E o hábito vai ser bom também, tipo, me sentir um pouco em casa no meio de São Paulo. Então, é um objetivo, não sei quando, não tem nem data, mas eu quero. Ô meu, dale, porque tomar um mate é muito bom. Quando tu foi morar em São Paulo, tu sentiu um choque cultural muito grande? Teve algum impacto, assim, na questão Porto Alegre para São Paulo? Muito, tipo, muito.
Até a dinâmica de amizade, de amigos, troço, tudo é muito diferente, assim. E a cidade toda, né, ela funciona de outra forma. Ela é muito acelerada, é tipo prédio pra caralho, assim, e barulho, tipo, pouquíssimos bairros afastados não vão ter um barulho de carro, de coisa, o céu, né, meu? O céu, ele realmente tem muitos lugares que ele não consegue ver o azul, assim. É meio cinzão, é meio bizarro. Então, isso é muito diferente, a dinâmica toda é diferente de trabalho e tudo. E como aqui tem muita empresa grande, muitas das gravadoras e as maiores bandas e tudo. Então, tipo assim, as principais coisas acontecem aqui. Então, é bizarro. Quando tinha evento, né? A gente não tava em quarentena, tipo, segunda-feira tem um evento de uma marca de cerveja X que vai tocar uma banda, sei lá, muito grande, assim. Vai ter show do Super Combo, segunda-feira, pá. Terça tem, sei lá, o evento da Adriana Cacalanhoto tocando acústico, sei lá do que, do Teatro da Natura. Beleza. Aí quarta é o lançamento de uma marca de roupa X, tipo assim... Todo dia tem um troço, todo dia tem uma coisa pra fazer e tem oportunidade de emprego também, é bizarro, tem muito mais coisa, né? Então, acaba que toda a dinâmica é diferente. E isso é meio assustador, né? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei bem assustado com como as pessoas lidavam com as paradas e me senti muito sozinho no início também, porque é diferente tu ter vários amigos na cidade, mas quando tu vem morar, as pessoas não são teus amigos próximos, né? De dividir várias coisas e tal. Então, senti muita diferença, demorei bastante para me adaptar real. Eu amo a cidade desde que eu vim para cá, mas a adaptação ela demorou um pouco para rolar, para me sentir realmente mais em casa aqui do que em Porto Alegre. Assim, em Porto Alegre eu tenho a nostalgia de ter morado durante muitos anos da minha vida, mas as coisas agora, minha vida é aqui, né? Então, quando eu vou a Porto Alegre é um bagulho de férias, vou passar uns dias, eu sinto que realmente é outro rolê já. Porto Alegre já eu não me encaixaria em Porto Alegre. Então, hoje eu me sinto muito daqui, assim. Porque eu falo que eu não gosto de Paulista nem de Catarina, né? Mas eu falo isso brincando, mas muitas pessoas levam a sério. Mas o lugar que eu quero morar futuramente é em São Paulo. E eu tenho muito medo de chegar em São Paulo e sentir uma grande diferença de Porto Alegre, sabe? Então eu acabo ficando muitas vezes com medo de ir para São Paulo. Cara, e realmente é muito diferente. Então, tem que se preparar pro baque, assim. Quando eu vim morar aqui, eu me mudei, tipo, dia 1º de dezembro de 2015. Foi o dia que eu me mudei. Mas no ano de 2015, em específico, eu vim muitas vezes para São Paulo. Tipo assim, eu vinha quase uma vez por mês para cá. Passava 5 dias, às vezes 15 dias, voltava, passava mais 10 aqui. Foi tipo um ano onde eu fiquei indo e voltando muito. Então, a mudança não foi tão brusca. Não foi tipo assim, decidi vir pra cá, me mudei e comecei minha vida. Porque acho que assim ia ser muito pior. Então, pra mim, a adaptação por conta disso foi muito mais fácil. Tá ligado? Então, essa é o rolê, assim, que eu sinto. Isso me ajudou bastante. Então, se eu pudesse te dar uma dica, era... Tenta vir bastante pra cá. Antes de começar a tipo, se mudar e procurar trampo ou alguma coisa que tu vai fazer aqui, meio que vai se habituando com a cidade, vai entendendo, vai conhecendo, tipo, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, entende a cidade, como é que funciona, pra tu não chegar aqui de gaiato e se perder, sabe? Muito obrigado pela dica, vai me ajudar bastante. Eu tenho alguns amigos que moram em São Paulo e eu sei também que eles vão me ajudar quando eu for morar aí, né? Eu só fui 3 vezes da minha vida para São Paulo. A primeira vez eu tinha 4 anos de idade, até mais novo que isso, então eu não lembro de nada. A segunda vez foi em 2016 que eu fui para assistir o Lollapalooza. E a última vez eu não fiquei na capital, eu fui para a cidade de Amparo. Então o contato que eu tenho com São Paulo é muito pequeno, né? Por isso que eu tenho certeza que eu vou precisar de muitas ajudas quando eu for morar em São Paulo. Quando tu parou de comer carne, tu teve algum start assim na tua cabeça que foi o ponto crucial que tu pensou, eu vou parar de comer carne, nunca mais vou botar carne na minha boca? Sim, eu tava planejando começar já a parar de comer carne. E aí eu lembro que eu tava me planejando pra esperar a virada do ano. Vira o ano, eu viro vegetariano. E aí eu meio que tava, na época, eu tava trampando numa startup, assim, eu tava na fila do buffet, assim, esperando. E aí um brother meu que trabalhava comigo, ele é vegetariano.
E eu falei pra ele isso. Daí ele falou, tá, tu tá esperando o quê pra começar em janeiro? Tem algum motivo especial? Aí eu falei, não, só esperando virar o ano. Daí, tá, começa agora. Se não tá esperando nada, por que tu não começa agora? E aí é verdade, vou começar agora. E aí eu parei, naquele exato momento, era uma fila de buffet, inclusive vegano, que a gente tava. E aí aquele dia eu parei de comer carne. Não me preparei de nenhuma forma, foi simplesmente parei e deu. Mas, obviamente, comecei a cuidar, tipo, suprir proteínas e tal. Tipo assim, eu tomo B12 em pó, eu ponho na comida todo dia e tal, que é uma coisa que faz falta, principalmente para vegetariano e vegano. Então, foi mais ou menos assim. Tipo, agora, então foi, agora mesmo. E aí eu parei. E tu tem sentido falta de comer carne? Cara, impressionantemente, eu nunca senti falta de comer carne. Tipo, quero comer um churrasco, quero comer um hambúrguer específico, então, tipo, nunca senti. Pra mim foi muito suave, assim. E hoje em dia, quando eu sinto cheiro de carne, eu fico anojado na hora. Me dá um troço, que troço podre. Teve um tempo atrás, a gente recebeu aqui em casa de surpresa, assim, uma assessoria mandou pra gente um jantar, e aí tinha carne. E, tipo, chegou aqui o cheiro do troço, na hora minha cabeça atribuiu tem um troço estragado aqui na sacola, e a gente foi ver a carne, tinha uns bifão, assim, a gente deu pro nosso porteiro comer e tal. Então, tipo, não é meu rolê, e eu tô muito distante hoje, assim, então eu não tenho nem, tipo assim, nunca senti e não sinto nenhuma falta, assim, de comer carne. Que massa. Eu admiro demais quem faz isso. Porque a tua alimentação acaba se tornando muito mais saudável, né? E agora, indo pra reta final dessa entrevista, como é que foi pra ti fazer um curso ensinando as pessoas a fazer podcast? Eu sempre quis fazer um curso tipo de podcast, assim, porque eu queria realmente democratizar o troço. Queria que mais pessoas pudessem fazer, simplesmente porque elas não querem fazer, não porque não conseguem, né? Essa era a parada principal, assim, o cerne da ideia é esse. E, tipo, eu sei um monte de coisa, várias delas aprendi sozinho, várias aprendi com outras pessoas. E um monte de gente não tem um amigo músico, um amigo que trabalha no estúdio pra ensinar. E aí foi daí que veio essa parada. E a gente tava em quarentena, eu tinha tempo pra fazer, eu tava em casa, né, com o estúdio aqui disponível, tenho câmera, tenho luz, tenho tudo, por que não fazer, né? Então, foi meio que isso. E aí resolvi fazer o curso e ensinar as pessoas a produzirem um podcast, assim. E muitas vezes eu fico me perguntando, cara, como é que tu botou tudo no papel? Como é que tu planejou em fazer o curso? Porque pra te fazer um podcast, tu tem que ter muitas coisas por trás, né? Não é só tu sentar na frente do microfone e gravar. Tu tem que saber de edição de áudio, tu tem que saber de ambiência, tu tem que saber de Photoshop um pouco para fazer um logo, tem que saber um pouco de cada coisa para te conseguir chegar no resultado final. Cara, eu fiz o plano das aulas, assim, eu escrevi... Antes de começar o plano das aulas, eu escrevi, tudo que eu achava que as pessoas tinham que saber para fazer um podcast, né? Então, eu fui do início, assim, o que é um podcast... Até pra, beleza, eu sei o que é o podcast. Então, como é que eu vou ter uma ideia? Daí eu ensino como ter uma ideia. E depois eu vou ensinar a pessoa a entender qual é seu público. E aí depois vai pra gravação. Pra chegar na hora da gravação tem muita coisa antes, né? Então, depois que eu tive todas essas coisas bem listadas, aí eu fiz um plano de aula, né? Escrevi todas as aulas que eu achava que era coerente fazer. Depois que eu tinha todas essas aulas escritas, os títulos delas, né, eu comecei a escrever aula por aula. Daí eu roteirizei todas as aulas, pra quem não sabe, são 20 aulas, né? Escrevi todas as 20 aulas no papel, reli, corrigi várias vezes e tal. E depois disso, aí eu fui pra gravação. E aí aí teve aulas que eu gravei 3, 4 vezes que não deu certo e tal, não sei o quê. Então, depois disso, depois de gravar todas as aulas, aí foi pra edição. E aí depois fazer conteúdo extra que precisava, gravava uma tela aqui, fazia uma outra coisa lá. Então, foi mais ou menos isso, assim, foi bastante trabalho. Eu fiquei, trabalhando, sei lá, em horário comercial durante 2 meses, todos os dias, das 10 às 6. Todo dia trabalhando nisso pra conseguir fazer, assim. Muito massa ficar sabendo como foi feito e produzido um curso que eu fiz. Então, meu querido, se tu quer um curso desse Sirius Black da vida real,
abre no site, dá ideia ao microfone que vai estar na link desse episódio e faz teu curso, meu. Não perde tempo, porque o curso é muito bom. Quanto tu acha que a comunidade de podcasts é influente hoje em dia no Brasil? Então, os maiores de todos, né? Tipo, Nerdcast, Mamilos, Matando Robôs Gigantes, essa galera aí é muito poderosa, tá ligado? Tipo, é uma galera que, tipo, tá ganhando dinheiro com podcast faz muito tempo. Então, isso é muito vantajoso pra quem tá começando agora, que já teve gente que galgou, já fez o caminho das pedras, assim. E eu sinto que todo ano a parada tá se solidificando cada vez mais. Tipo, o Spotify... Uma coisa que aconteceu agora, nos últimos tempos, assim, eles mudaram o slogan deles, né? Antes era tipo music, sei lá o quê. Agora é music and podcast, não sei o quê. Então, tipo, eles acrescentaram na tagline deles, que é uma coisa super importante, né? Então, é um aplicativo de música e podcast. As marcas estão olhando pra isso, cara. Tá todo mundo, muita gente... Tipo assim, dos meus amigos, todo mundo ouve podcast. Obviamente, eu tô numa bolha, né? Mas todo mundo ouve podcast. O que coisa que 2, 3 anos atrás não acontecia. Né? E hoje é muito mais fácil a pessoa ter ouvido falar o que é podcast. Então, isso só tende a crescer. Né? A gente ainda está numa curva de crescimento com podcast muito grande, que é a curva inversa ao YouTube. Hoje o YouTube está cada vez mais decrescendo, né? É muito difícil ter novos criadores de conteúdo de YouTube. Então, a bagulho agora é o podcast. Os próximos, sei lá, aí 3, 4 anos, 5 anos vão ser em volta disso. Então, tá o melhor momento possível. Tu acha que pode crescer mais? Tu acha que vai estagnar? Ou tu acha que vai degringolar e vai cair pelo morro? Eu acho que, tipo, vai continuar crescendo, né? Como eu tava falando ali, nos próximos 5 anos aí vai crescer muito. Mas depois vai chegar vai fazer uma curva de estabilidade, vai ficar. E aí a gente vai ver, tipo, aí vai balançar a macieira, a gente vai ver qual maçã que vai ficar e qual que vai cair. E, tipo, porque, por exemplo, assim, o YouTube caiu muito, mas quem é youtuber raiz tá lá até hoje, fazendo conteúdo, tá ligado? E ganhando dinheiro e tal. Então, o podcast vai ser a mesma coisa. Vai ter esse mundaréu agora de gente nova fazendo, e quem tiver realmente afim de fazer a parada vai fazer e vai continuar fazendo, independente da curva, né? Porque quem consome podcast vai continuar consumindo. Tipo, quem via YouTube continua assistindo YouTube, entendeu? Então, acho que é meio que isso que eu penso sobre isso, assim. Então tá, Chiru. Acho que por hoje é isso. Vamos ficando por aqui. Fico muito feliz por ter te entrevistado. Te agradeço por ter aceitado o meu convite. Espero que a gente se fale mais vezes, que a gente grave mais coisas no futuro próximo. Quem sabe até uma música juntos. Para fechar o programa com chave de ouro, eu vou te fazer a pergunta que eu sempre quis fazer para ti, meu. O amor existe? Existe demais. Tanto existe que tô aí lançando coisas e fazendo projetos porque eu amo várias paradas. E é por isso que eu lanço as coisas e eu trabalho, assim. E espero que as pessoas sejam movidas por isso para fazer coisas, né? Que a gente acredite tanto numa parada que a gente ama que a gente vai lá e faz. E é por isso que eu tô aí fazendo. Então, sim, o amor existe. Então, meus amigos, ficamos por aqui com essa belíssima frase do Neco, por que o amor existe. Espero que todos vocês tenham gostado. Espero que o amor exista na vida de todos vocês. Nunca desista dos seus sonhos, vá atrás do que tu quer, que tu vai conseguir alguma hora, cara. Eu não imaginava que eu ia entrevistar o Neco, e eu entrevistei, e isso me deixou muito feliz. Eu também quero agradecer ao Neco, que tirou um tempo para responder as perguntas que eu mandei para ele, mostrando que é possível tu fazer um podcast da maneira que tu quiser, só vale a tua criatividade. E isso ele fala no curso, gente. Então, deem uma conferida. Dá ideia ao microfone. Recomendo demais. E uma novidade, gurizada. Não vai ser só ele que eu vou entrevistar. Vão ter mais pessoas legais para entrevistar. Se vocês quiserem que eu entreviste alguém diferente, me manda na DM a pessoa. Então, fiquem atentos que quarta-feira vai ter episódio novo e domingo vai ter outro episódio. Então vão ser 2 episódios por semana. E eu estou muito feliz com isso. Espero que todos vocês estejam também. Me sigam no Instagram, me sigam no Twitter.
Mandem mensagem, mandem feedback, façam o que vocês quiserem, porque as minhas redes sociais são as redes sociais de vocês. Aguardo todo mundo lá. Um big beijo, até a próxima. Tchau!